Alô, você que se liga no Azures TV, final de semana de rodada tripla no Campeonato Paranaense. Sub-15, Sub-17 e também o Sub-20. Sub-15 e Sub-17 contra o Cambé e o Sub-20 joga contra o Atlético Paranaense pela terceira rodada do Paranaense Sub-20. Vamos ouvir a palavra dos professores, técnico Fabinho Cunha, técnico Mano e também o técnico Giovani falando sobre a preparação para esses três confrontos fora de casa aqui na tela do Azures TV. Técnico do Azures Sub-20, Fabinho Cunha, falar com a gente sobre essa semana de trabalho e a preparação para esse confronto contra o Atlético Paranaense. Como é que foi a semana? Como é que está o clima aí para o jogo, professor? Semana boa, né? Eu já visto que os dois resultados anteriores ajudam, né? Deixa os meninos um pouquinho mais tranquilos para se preparar para esse próximo jogo, que nós sabemos que vai ser muito difícil. Essa competição esse ano, por ter esse diferencial de ser mesma fórmula aí do profissional, ele traz um nível mais complicado, digamos assim. E esses 6 pontos são importantes já conquistados, né? Com certeza, né? Já classifica 8, né? Cada vitória, cada ponto conseguido, principalmente em casa, facilita com que você chegue lá na frente na tabela. E a preparação para esse jogo, que é um jogo diferente, quanto o Atlético, a gente sabe da força do Atlético, a questão do sintético, tudo isso pesa um pouco. Como preparar a equipe para esse jogo? Como você mesmo mencionou, né? O regulamento da competição esse ano, ele deixou um pouquinho mais equilibrado, né? Ele deixou um pouquinho melhor, tecnicamente, a competição. E com isso, todo jogo é difícil, né? Com isso, porém, o Atlético, Curitiba, enfim, todas as equipes, nós sabemos que vai encontrar sempre dificuldade e nesse jogo não vai ser diferente. Então nós preparamos bastante a parte psicológica dos meninos, nós preparamos bastante a parte tática dos meninos para que nós consigamos fazer um bom jogo. Mano, técnico da categoria Sub-15 do Azures, falando com a gente sobre essa semana de trabalho e a preparação para esse jogo contra o Cambé. Como é que foi a semana, mano? Já pensando nessa segunda rodada contra o Cambé amanhã. Primeiro nós tivemos uma estreia contra o Curitiba, né, onde a gente teve um jogo muito duro, né, um jogo muito difícil, de uma equipe que já vem há um bom tempo junto, né? E aí, como a gente teve um resultado revés, ao contrário do que a gente imaginou, do que a gente pudesse alcançar, então é uma semana que ela começa a gerar dúvida pela questão da primeira derrota. Porém, a nossa equipe está muito segura, é uma equipe que está trabalhando bem, e acredito que a gente vá a Londrina agora buscando os 3 pontos, e aí sim começar a pensar no campeonato e pensar nas primeiras colocações lá. Sub-15 sempre tem aquela transição, né? Do final do Sub-14, final de Copa Umbro, então o começo do trabalho sempre é um pouco mais difícil também, né, mano? É difícil tendo em vista que a gente, e é o nosso principal foco, né? A gente teve 8 negociações, né? Teve 8 atletas que foram para clube, então é uma categoria que está se remontando. Alguns atletas não tiveram tantas minutagens no ano passado e esse ano estão tendo. Então, devagarinho e com muito trabalho, com muita humildade, tenho certeza que a gente vai alcançando objetivo a objetivo. Técnico do Azures Sub-17, o Giovani, para falar com a gente sobre a semana de preparação, como é que está tudo para esse segundo jogo aí do Paranaense Sub-17. Giovani, seja bem-vindo. Obrigado, Marcão, tudo bem? A semana foi boa, a semana que a gente conseguiu colocar bastante conteúdo naquilo que a gente espera como o ideal de equipe. Então a gente conseguiu trabalhar bem isso nessa semana cheia que a gente teve. A gente veio do resultado positivo na estreia, que é importante, né? Vencer, estrear vencendo contra uma equipe forte. Então a equipe está bem preparada para o confronto de amanhã. Buscar esses 3 pontos fora de casa, que é extremamente importante para a sequência da competição. Giovani, pensando também em colocação, classificação, sempre é importante as vitórias dentro de casa, mas também buscar pontos fora de casa para estar numa colocação melhor, né? É primordial buscar o ponto fora de casa dentro dessa competição. É uma competição difícil, né? Desde a primeira fase a gente já tem adversários de nível, então é importante buscar esses pontos fora de casa. A gente sabe que na nossa casa a gente é muito forte, e a gente busca conquistar os 100% de pontos dentro de casa, e aí sempre que sair fora e tiver a oportunidade de buscar esses pontos, buscar almejar uma classificação firme, uma classificação alta na tabela, para a gente conseguir trazer também as partidas decisivas para nossa casa. É isso que a gente espera.